Comarca de São Paulo, Fórum Central, Fazenda Pública, /acidentes. 14ª Vara de Fazenda Pública. Decisão, processo digital, 102.7222, 34/2018, 8.26.0053. Classe assunto, procedimento comum, organização político-administrativa, administração pública, requerente, Sinde Bombeiros, sindicatos, Bombeiros Civis do Estado de São Paulo, empresas prestadoras de serviços do Estado de São Paulo. Requerido o comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Juiz, Randolfo Ferraz de Campos. Então, encurtando aqui, requisitam-se ao comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo informações pormenorizadas a serem prestadas até em 5 dias, via correspondência eletrônica, usando-se o e-mail da vara e cartório, considerando-se no ofício senha para acesso digital a esses autos, sobre as alterações e inovações veiculadas pela IT 17/2018, em face do contido anteriormente por meio da IT 17/2014. A justificativa existente para elas, apontando e juntando estudos, pareceres, manifestações prós e contras, que se tenham colhido previamente a edição daquela IT 17 de 2018. A alegação de prejuízo à prevenção e combate a incêndios, em face de sua adoção, e as críticas pontuais feitas na ação às ditas alterações e inovações. Resumindo também, sobrevivem prejuízos graves pela redução de quadros operacionais e prestação de serviços no âmbito da atividade de bombeiro civil, contrariando inclusive políticas legislativas e públicas voltadas à prevenção e combate a incêndios na forma da legislação federal, estadual e municipal. Relacionada com a petição inicial, determino pena de apuração de crime de desobediência, aplicação de multa diária de R$ 5.000 sem prejuízo de apuração de improbidade administrativa, seja emitida pelo comandante do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo em até 24 horas, fazendo-se publicar no Diário Oficial até em 48 horas. Portaria atendo a de número CCB 023/810/18, de modo a que a data de início de vigência e vigor da nova IT 17 seja prorrogada por mais 45 dias, além do prazo fixado mencionada na portaria do CCB 023/810/18. Tal prazo adicional vigerá, entretanto, somente se tal ocorrer antes, até a nova decisão desse juízo sobre a tutela provisória de urgência a ser exarada após manifestações a ser feita nos termos dos tópicos 1 e 3 desta decisão 2, parecer do Ministério Público e manifestação da FESP, fazendo-se então restabelecer a vigência da IT 17/2018 ou suspendendo-a até final julgamento da ação nesse grau de jurisdição. Finalizando, favor mencionar estas referências nas respostas. Transitória prioritária, São Paulo, 5 de junho de 2018. Prezado comandante, pelo presente requisito, a Vossa Senhoria informações pormenorizadas a serem prestadas em até 5 dias sobre as alterações e inovações veiculadas pela IT 17/2018, em face do contido anteriormente por meio da IT 17/2014, a justificativa existente por elas apontando e juntando estudos, pareceres, manifestações prós e contras, como já mencionados, para os processos digitais. Informa o autor sim a senha de acesso, na forma da lei, documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme pensão à margem direita. Ao Ilmo, senhor comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, endereçada Praça Clóvis Bevilacqua, 421, Centro, São Paulo, Brasil. Muito obrigado. O Jorge, né? Melhor? Vou chamar o Jorge pro fim, assim dá uma conclusão, né, Jorge? Pode ser assim? Eu peço assim, então, que o Jorge Alexandre Alves, coordenador da comissão do CB24 da BNT,
faça uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Na verdade, eu até gostaria de fazer depois uma apresentação complementar em relação ao discutido sobre a ET. Eu não tenho a competência para tratar sobre o assunto da ET, uma vez que a ET ela é um documento proveniente do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Mas ela segue referências técnicas. Como coordenador da Comissão de Estudo de Planos e Equipes de Emergência, algumas das normas que nós fizemos revisão, elaboramos, nossa responsabilidade, são utilizadas como referência técnica na IT, não só nessa, como em outras ITs, né, também. E eu acho que o que seria mais conveniente é poder fazer uma apresentação sobre a correlação dessas nossas normas em relação ao trabalho com o bombeiro civil. Isso talvez possa ajudar a elucidar um pouco mais sobre o trabalho da ABNT. O bombeiro, assim como outros legisladores nas esferas municipal, estadual ou federal, podem utilizar ou não as referências técnicas da ABNT. Lembra que a ABNT é uma instituição de normalização. Elas podem ser utilizadas na íntegra ou em partes. E o legislador tem total autonomia para utilizar da forma que ele quiser essas normas. Normas técnicas. Normas técnicas, elas não têm o objetivo de privilegiar uma atividade profissional, um serviço ou um produto. Ela dá requisitos técnicos. Então, esse é o diferencial entre a norma e uma legislação. Então, se permitir, eu posso fazer uma apresentação breve. Né? Não, seu povo, por favor, fique à vontade. Ok, só precisa que o Marcelo me auxilie ali na... Aqui mais, né? Eu vou sentar lá porque senão eu fico com torcicolo sentado. Mais fácil. Você é apresentador, né? Não precisa de microfone. Todo profissional de mercado ele tem que ter uma acreditação. Não há um conselho de classe de bombeiros, há um sindicato. Há um credenciamento do bombeiro que depende de cada estado. Mas lembra que a ABNT é um fórum nacional. Nós fazemos norma para o Brasil, também para o Mercosul. Só por curiosidade que outros países da América do Sul também utilizam as normas da ABNT. Né? Então nós não limitamos somente ao conteúdo, ao contexto do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo já tem uma boa evolução em relação a isso, tem boas ITs, tem boas normas. Concordo que sempre, assim como nossa comissão da ABNT necessita de aprimoramento, e legislações, elas devem ser feitas para atender à real necessidade de uma sociedade. Se nós não adequarmos as legislações, a gente estaria chicoteando pessoas em praça pública, porque a lei permitia isso há tempos passados, né? Então, só para a gente poder entender. Finalmente, a qualificação profissional de instrutor de serviço de bombeiro, que também vai permitir uma norma de qualificação profissional que também vai permitir certificação. Então, o objetivo dessas normas é certificação. Vamos avançar um pouquinho mais? Todas essas normas estão agora com o texto correlacionado. Elas não foram publicadas, elas vão para a consulta nacional. As normas que a IT utilizou para sua referência são as normas vigentes, que não são esses textos que eu estou falando. As normas vigentes não foram atualizadas, então a gente está tratando de normas que serão publicadas ainda, mas que já finalizadas, vão para a consulta nacional. A norma de plano de emergência, ela é o pai. O plano de emergência literalmente é um pai, né? Então ele direciona, de acordo com a sua planta que está sendo ocupada, de acordo com as hipóteses acidentais e como deve ser feitos os procedimentos para atender aqueles cenários, ela vai direcionar para a brigada e direcionar, caso haja necessidade, para o bombeiro. Como ambos, bombeiro e brigada, necessitam de treinamento, ela também direciona para o campo de treinamento, com os requisitos de um campo de treinamento adequado, não mais se limitando somente às 4 páginas da norma atual vigente, passou a ser 44 páginas. Volta um pouquinho só, por gentileza. Tanto o campo de treinamento, brigada e bombeiro, demanda equipamentos e recursos, onde todos os equipamentos, desde nível de proteção individual, recursos como mangueiras, esguichos, canhões, viaturas, demandam norma de referência. Então elas estão correlacionadas com as normas de referência dos recursos materiais que o bombeiro vai utilizar. Tá? E assim a gente consegue cobrir todas com harmonização entre as normas. O empreendedor vai saber agora que ele tem referência técnica para saber que não basta ter um bombeiro camiseta vermelha e uma calça caqui. Ele necessita de um bombeiro com EPI adequado, compatível para o risco da sua planta. Tá? Há algum tempo atrás, alguns anos, né, na verdade, uma das coisas que me chamou a atenção foi um edital em que eu vi requisitando bombeiros civis, em que o pré-requisito é que tivesse uma camiseta vermelha, uma calça caqui e pelo menos 22 dentes. Era isso que estava no edital. Então vocês conseguem imaginar como que muitas vezes o empreendedor enxerga o bombeiro, este profissional técnico. Tá ok? Só para a gente poder melhorar isso. Pode adiantar? Bom, a norma plano de emergência contra incêndio, pode adiantar mais um, por favor? Ela foi editada, a primeira edição dela foi em 2005,
tinha 12 páginas, nós fizemos a revisão, iniciou em 6 de 2015, antes da minha entrada como coordenador, assumi a coordenação em março de 2016 e finalizamos ela, um pouquinho por gentileza, com 59 páginas, então de 12 passou a 59 páginas, né? E foi finalizada em 2016, não foi para a consulta nacional porque ela passou por ajustes, uma vez que nós temos 3 normas, tem que estar publicadas simultaneamente, porque uma correlaciona com outra, então a gente precisa que as 3 estivessem prontas. Pode adiantar, por gentileza? Nós usamos como referência, lembra, devido à minha formação oriunda dos Estados Unidos, eu também sou membro da NFPA, então utilizamos como referência técnica coisas da NFPA, informações da NFPA. Então, as 2 referências técnicas que utilizamos, pode clicar 2 vezes para a tradução. Mais uma vez, usamos as 2 normas técnicas de referência para a elaboração da norma de plano de emergências. Então, só para conhecimento. Pode adiantar mais uma, por gentileza? Pode adiantar? Aí tem que ir adiantando, tá? Passo a passo. Adianta. Vamos ao ponto que interessa. A norma de plano de emergência, pode adiantar mais um, esse. Então, ela define, ela especifica os critérios para determinar equipes de emergência e atribuições na planta. Olha só, então a norma de plano de emergência agora fala também de brigada e do bombeiro. Ela direciona. Pode adiantar mais um, por gentileza? Mais um. Essas são as principais mudanças que teve na edição da norma de plano de emergência. Pode adiantar mais uma vez, por gentileza? Mais um, isso, tá? Mais um. A norma de plano de emergência, assim como as demais, traz a definição adequada do que é bombeiro civil, pode ser mais um, por gentileza? O que é o bombeiro militar, mais um, o que é o bombeiro municipal, estão definidos agora, deixando bem claro o que é cada uma dessas atividades. Mais um, por favor. Eu gosto do meu controle porque assim eu não tenho que ficar pedindo, né? Vamos lá. Bombeiro voluntário, mais uma vez, brigada de emergência e brigadista, portanto, são coisas distintas. Não existe brigadista profissional dentro da terminologia de definições técnicas da ABNT. Quando uma legislação de qualquer esfera coloca um termo brigadista profissional, está equivocado tecnicamente. Brigadista é um operador voluntário que tem uma atividade específica afim dentro de uma planta ou de um comércio e numa eventual emergência ele toma ações de controle da emergência. O bombeiro, ele é um profissional dedicado, exclusivo para prevenção e controle da emergência. Então para ficar bem claro, a gente vê isso em muitas legislações, inclusive do Estado de São Paulo. Ok? Tratando com brigadista profissional. Pode adiantar, por gentileza? Mais uma vez. Bom, no plano de emergência, é importante que deve ser avaliado, então esses são requisitos, pode adiantar para a gente ser mais breve, tá? Só a atual vigente são 210. Pois bem, estamos contando agora com pelo menos 550 horas. 550 horas para uma qualificação mínima. Sem reciclagem, que nós não usamos o termo reciclagem, você não recicla conhecimento, você atualiza. Então na norma você não vai encontrar a palavra reciclagem, mas sim atualização. Sim, é demandado atualização para especializações, bombeiro urbano, bombeiro florestal, bombeiro de aeródromo, bombeiro marítimo, bombeiro industrial, bombeiro de resgate técnico, bombeiro de produtos perigosos. Essas são especializações que essas demandam validade renovável com atualização. Porém, a formação, que a gente chama de qualificação profissional, essa demanda 550 horas, porque hoje o bombeiro não é formado dentro do modelo do Sistema Nacional de Ensino. Nós não temos uma escola que forme bombeiros, uma escola dentro do Sistema Nacional de Ensino, entenda isso, tá? Com nível reconhecido pelo MEC. São basicamente cursos livres, tá? De formação profissional, mas mesmo assim ainda está longe do que a gente gostaria que chegasse, né? De toda forma, já viram que o currículo melhora. Pode adiantar, por gentileza? Mais uma vez. E aqui a grande polêmica, né? A composição dos bombeiros. Então, para deixar bem claro, a norma técnica não é lei. Nós não podemos obrigar com a norma técnica que seja dotado o bombeiro na tipo de instalação XYZ. Mas nós podemos recomendar e dar o critério para essa recomendação. Quando a gente coloca na norma técnica uma recomendação e coloca um facultativo, então uma planta multifamiliar, por exemplo, um condomínio de apartamentos residenciais, está como facultativo. Se o pessoal do síndico e o condomínio achar que vale a pena ter um bombeiro, ele contrata. Nós não de forma alguma a norma, ela restringe a aplicação de bombeiro. E de forma alguma também a norma obriga a aplicação de bombeiro, porque não é atribuição da norma técnica, ela dá requisitos e parâmetros técnicos, e isso que muita gente teve dificuldade. Certa vez eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro que os bombeiros civis iam fazer uma manifestação em Praça Pública por causa da revisão da norma, que nem conhecia o texto. Ah, porque isso aqui vai acabar com a profissão de bombeiro. Não vai.
Entendeu? Tem que lembrar que isso aqui é uma recomendação técnica. Quem vai fazer a obrigatoriedade disso é o conselho de classe. Cadê o conselho de classe do bombeiro? Também não tem. Pois é, porque não tem o curso de formação de acordo com o MEC. Olha só quanta coisa ainda tem para ser feita para o serviço de bombeiro. Se a gente não disciplinar a bagunça, o que acontece é que vai continuar tendo escolinhas sendo formadas de manhã para noite, em cima da farmácia, despejando uma carga enorme de bombeiros, teoricamente formados, com um nível de capacitação duvidosa, e aí não é que a margem de desemprego aumenta, é que aumenta a oferta no mercado, e não tem como o mercado absorver. E o empregador, o empreendedor, ele vai saber selecionar o que ele vai precisar. Então não adianta forçar a goela abaixo muitas legislações para empregar o bombeiro, porque de toda forma você acaba diminuindo o respeito pela classe. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou falando, mas se você conseguir fazer com que o empreendedor entenda o nível de importância e responsabilidade e capacidade técnica do bombeiro, não vai fazer legislações como em outro estado tem uma legislação que pede um bombeiro a cada 200 metros dentro do shopping center. Não é vaso de planta. Você está falando de um profissional técnico habilitado. Está claro isso? Então esse é o objetivo da norma, dar parâmetros técnicos. O legislador ele tem que conhecer a norma para poder elaborar leis que sejam coerentes e não fazer mais edital que exige pelo menos 22 dentes na boca do bombeiro. Está claro isso? Então, entender a nossa preocupação como comissão técnica, tá? Não é fornecer emprego para vocês, é disciplinar e dar critérios e parâmetros técnicos adequados para que esse profissional seja reconhecido com responsabilidade. Está claro? Perfeito, pode adiantar? Bom, alguém reclamou sobre isso, volta só um minuto, desculpe. Mas a norma vigente reclamou, mas isso aqui está com tempo de resposta, se eu tiver um quartel do bombeiro perto, eu não preciso ter um bombeiro na planta. Mas olha os tempos que nós estamos dando, e tem uma referência para esses tempos que eu vou falar já já. Mas a própria versão atual de 2007 já fala sobre isso. E ninguém nunca questionou. Então ninguém nunca questionou isso, né? De repente eu recebo lá na nossa comissão um ofício pedindo uma reunião para discutir que a norma está tirando o emprego dos bombeiros. E o ponto-chave foi isso aqui. Não, porque se tiver um quartel de bombeiro... Peraí, mas já estava isso. Aliás, estava numa situação muito pior. Pode adiantar, vou mostrar para vocês. No texto atual da norma, desculpa, clica mais um. Não vai dar para ler, mas se você tiver a menos de 3 minutos de um quartel de bombeiro, pode cortar pela metade, 50%, a quantidade de bombeiros na planta. Como é que eu faço? Quando a norma usa números mágicos e coloca, e a norma da BNT usava números mágicos, ela usa, está vigente, mas a nossa nova edição não usa mais números mágicos, tamanho, dimensões, população, para poder calcular e falar que tem que ter um bombeiro, 2 bombeiros, 1 bombeiro e meio. Como é que eu vou colocar meio bombeiro? Trabalha só 4 horas, corta o cara pela metade, como é que faço? Usa meia farda, vai de tênis numa bota, como é que faço? Pode adiantar, por favor. Então o legislador, quando ele elabora a lei, ele tem que ter um mínimo de requisito técnico, de conhecimento técnico, para poder elaborar uma lei, para não criar essas aberrações que a gente tem visto no Brasil inteiro. Alguns exemplos, pode adiantar alguns cliques? Então a nossa norma atual, vigente em 2007, ela pede, por exemplo, dotação de bombeiros, pode adiantar, um bombeiro, pode adiantar alguns cliques. E agora, vamos ver mais um clique. Então aqui pede um bombeiro. Na nossa norma, no texto novo, pede um mínimo múltiplo de 2. Como é que os americanos, como é que os vietnamitas ganharam dos americanos na época do Vietnã? O soldado americano dava um tiro de 45, matava o vietnamita, todos passavam por cima e tudo bem. O vietnamita dava um tiro de 22, feria o soldado americano, 2 para carregar, 3 fora de combate. Então você precisa sempre de 2, múltiplos de 2. Por isso que a gente trata dessa forma. Pode adiantar, mantém aqui. Um exemplo aqui. Então, instalação ali, local de patrimônio cultural, tal, Museu da Língua Portuguesa. Conforme a norma atual vigente, ela pede um bombeiro. O que aconteceu com um bombeiro no Museu da Língua Portuguesa? Colega de vocês? Morreu. Se tivesse 2, talvez alguém seguraria o freio. Entendeu? Talvez não tivesse morrido. Está claro para vocês? Pode adiantar. Por gentileza, mais um. Bom, a quantidade necessária de bombeiros, de acordo com a formação da primeira equipe, tempo de resposta, pode adiantar, em relação ao tempo de resposta, pode adiantar mais uma vez, a definição para a quantidade de equipes, pode adiantar, mais uma vez pode adiantar. Aqui são os requisitos que a gente coloca, tempo de resposta 60 segundos para se equipar, mais 4 minutos para chegar, 5 minutos é o tempo total para chegar no local de emergência na planta. Se não consegue, tem que ter outra equipe, entendeu? Então assim você dimensiona. O estudo ele é feito baseado em capacidade de resposta, tempo de resposta.
não mais em número mágico. Não vou mais calcular pela área, pela carga de incêndio e colocar o quantitativo de bombeiros por número mágico. A gente vai trabalhar em cima de um critério técnico mais elaborado. Tem que haver um estudo para saber quantos bombeiros realmente necessita naquela planta. Tá? Então, desempenho é o fator de estudo. Pode adiantar mais um? Porque é importante, a própria norma mostra duas justificativas. Parada cardíaca é o pior cenário de uma emergência médica. Então, se você responder com mais do que 5 minutos, a chance de sobrevivência cai de 50% para menos. Portanto, a nossa linha de corte é 4 minutos. Então, o tempo de resposta para atender uma emergência médica deve ser de pelo menos 5 minutos. Destruição da propriedade. Depois de 8 minutos, você tem a possibilidade do flashover. Em qualquer compartimento típico normal de ocupação humana. Não digo uma indústria, mas um compartimento de ocupação humana de residência, por exemplo. Então, esse gráfico ele vai mostrar justamente que a nossa linha de corte é 8 minutos. Então, o bombeiro tem que chegar até 8 minutos. Entendeu? Porque depois disso há o risco do flashover. E aí, o que estava a chance de sobreviver, morre. E a destruição da propriedade ela é maior do que 50%. Está claro para vocês que existe um estudo, existe um motivo para isso? Perceberam que a gente está tratando com critérios técnicos e não com números mágicos? Pode adiantar? Mais um. Recursos materiais. A norma vigente não fala nada, mas o texto revisado agora obriga que tenha recursos materiais. Tem que ter EPI. EPI, proteção individual, não é coletiva, individual, é um para cada um. Tá? E o critério desse EPI, não basta comprar o capacete na 25 de março e usar na criança. Entendeu? Então você vai utilizar um equipamento de verdade, de acordo com as referências técnicas da BNT. Pode adiantar? Mais uma vez. O conjunto está especificado. Qual é o conjunto mínimo? Vestimenta completa, com jaqueta e calça. Não adianta aquela capa 7/8, né? Que vai ficar atrapalho. Capacete com proteção aos olhos e face. Luva, botas, né? Balaclava. Todos os equipamentos devem estar de acordo com a NBR. Então tem a referência da NBR para equipamento de proteção individual. Ok? Pode adiantar? Por favor. E agora a qualificação profissional. Então depende, ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar numa área urbana, se ele vai trabalhar num bombeiro industrial, não posso pegar o bombeiro shopping center e botar numa refinaria. Entendeu? Estou fazendo uma vítima a mais. Ele tem que estar especializado. E aí que vem a questão. Não tem mais a reciclagem, a atualização? Não, porque ele fez 550 horas para uma formação, com a qualificação profissional. Agora ele vai se especializar. Na onde? Na atividade fim. Aeródromo, marítimo, instalação portuária, florestal, resgate técnico, resgate pelos perigosos, ele é um bombeiro industrial. E esse sim tem validade renovável. Tipicamente, a boa notícia para vocês, é a prática que nós executamos em planos de alto risco, é que o empreendedor, ou seja, o empregador é que patrocina esse curso para vocês. Então você é contratado e o próprio empregador é que faz a qualificação, a capacitação de acordo com o escopo onde ele trabalha. Boa ideia, não é? Pode adiantar, por favor? Nada diferente do que a NFPA já faz. A NFPA já tem as mesmas coisas, tá? Então aqui está em inglês, desculpa eu não traduzir, mas a mesma coisa, tá? Para o operador, o motorista, o operador de equipamento de bombeiro, as mesmas especificações, as mesmas especialidades, tá? Pode adiantar, por gentileza? A qualificação do bombeiro, então ela tem agora outro conceito. A norma 14608, ela tem um modelo de currículo, que é um modelo que a gente chama de informativo, para você ter uma referência técnica. Porém, o que vai te dar a qualidade de ser certificado são as duas normas que nós estamos elaborando, inclusive hoje, na reunião de hoje, nós avançamos com o texto. A norma de qualificação de bombeiro civil, que vai permitir a certificação. O que é uma certificação? Uma acreditação. A BNT, Bureau Veritas, demais agências certificadoras vão poder emitir uma certificação para a escola, para o campo e para o profissional. Uma vez certificado, você acaba com aquele problema da dúvida. Será que esse cara fez o curso mesmo ou comprou o diploma? Ou foi lá na escolinha, ganhou um CD e falou que assiste o CD que você já está diplomado? Não. Ele vai passar por uma auditoria. E essa auditoria é o que lhe dá a certificação. Perfeito? É auditoria de terceira parte. O que é uma auditoria de terceira parte? Não é o instrutor que te deu treinamento que vai te auditar, mas sim uma agência de terceira parte que vai te auditar e vai saber o seu conhecimento. Tá claro? Isso já vai melhorar o mercado na qualidade. Não adianta ser tratado como vaso de planta e ter 22 dentes somente. Entendeu? Você tem que ter capacidade e competência técnica. Esse é o objetivo da norma técnica. Pode adiantar mais uma vez, por favor? Vocês falam bastante sobre legislação. A única legislação que a gente reconhece, que existe, que trata sobre a profissão de bombeiro civil, é uma legislação que tem desvios, né? Um desvio importante. Quem é bombeiro civil líder aqui? Quantos bombeiros civil líder tem aqui? Talvez não vai ter nenhum também. Por quê? Porque o requisito
requisito é que ele seja formado como técnico em prevenção e combate de incêndio em nível de ensino médio. Cadê o colégio no Brasil que tem esse curso? Não tem. Então não adianta eu ter isso aqui na legislação desde 2009 se eu não consigo formar essa pessoa dentro do Sistema Nacional de Ensino. É inócuo. Não adianta eu colocar na carteira de trabalho porque eu não posso. Então não deve ter nenhum civil líder. Porque ninguém se formou nesse colégio. Ah, mas eu sou um bombeiro civil mestre. Então você é engenheiro, primeiro pré-requisito, você fez engenharia, uma faculdade de engenharia, e você fez uma especialização lato sensus em prevenção e combate a incêndio, teoricamente engenharia de incêndio. Cadê essa especialização lato sensus de engenharia de incêndio no Brasil? Também não tem. Ah, mas tem um curso lá em Araras, eu vi o curso no distrito. Não tem, não é reconhecido pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Engenharia. Faz sentido para vocês? Outro problema, essa lei sim quebra vocês no emprego. Ela exige, conflitando totalmente com a CLT, ela exige que o bombeiro civil tenha uma jornada de 12 horas de trabalho por 36. Muitos empreendimentos não demandam esse profissional. Ele trabalha 8 horas. Então como é que eu vou colocar? Ah, então eu vou ter que colocar 4 profissionais para poder cobrir. Então esse sim é um problema, essa legislação sim é um problema, que essa sim vocês devem unir ao sindicato, ao político, a qualquer um, para poder falar, olha, tem que adequar. Coloca 2 linhas aí, fala, atenda em conformidade com a NBR, porque ela já está muito técnica para poder fazer isso. E aí você consegue regulamentar uma norma técnica, ok? Bom, continuando, né, os cursos técnicos de 2º grau de prevenção e combate a incêndio, as empresas especializadas em curso de formação que infringirem as disposições desta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades. Não tem as penalidades, né? E também tampouco não tem os cursos. Então como é que eu vou infringir? Entendem que essa lei ela está equivocada, mas é a única que trata o bombeiro civil. Se a gente perder, não tem nenhuma lei que trata o bombeiro civil. E o que faz? Se organizem, nós fazemos um respaldo técnico para vocês usarem. O representante de vocês, deputado, político, seja quem for, é que tem que cuidar disso no nível político. Porque isso é uma lei que saiu dentro de um gabinete político. Ok? Pode adiantar mais uma, por gentileza? Rapidamente, já está finalizando, pessoal. Mais uma. Considera-se o bombeiro civil aquele que estiver habilitado segundo a lei. Para ser habilitado, você tem que ser acreditado. Quem acredita o bombeiro? Sim. Quem acredita? Não tem. A acreditação é uma certificação, então não tem habilitação. Ok? Esse é um problema. Pode adiantar? Não é o bombeiro, não é o credenciamento do bombeiro. Estamos falando de habilitação, é diferente. Ok? Assim como a lei municipal, também ela tem os mesmos requisitos e pede para que tenha bombeiro em vários pontos diferentes, distintos. Isso é um avanço para vocês, realmente, porque é uma lei que obriga a colocar bombeiros em todos os locais. Pode adiantar mais um? Finalizando. Mais um. Pode adiantar esse. Vamos passar direto. Esse aqui é a lei quis. Pode adiantar mais um direto. O que está faltando? Esse elenco de coisas falta no nosso país para poder trabalhar a profissão de bombeiro. Pode adiantar mais um, por gentileza. E o que vai surgir? Cópia de bombeiros privados para a indústria e aeroportos, já tem. Bombeiros privados para concessionária, já tem. Os 2 itens importantes finais: aumento de acidentes e mortes de bombeiros públicos e privados e demais. Conflitos entre bombeiro militar, bombeiro municipal, bombeiro civil, bombeiro voluntário e gangues de voluntários. Sim, isso vai surgir e já está surgindo. Tá bom? Pode adiantar mais uma vez. Obrigado, pessoal. É só isso.